Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês nessa noite, no primeiro encontro municipal de doenças raras de Rio Claro. É um grande marco para a cidade que a gente pode levar informação sobre doenças raras na Semana Mundial das Doenças Raras para toda a população da cidade e da região. Na verdade, nós estamos contando com uma live nacional, porque nós temos já gente acompanhando de vários estados do Brasil, mas quem deu essa oportunidade para a gente foi a Prefeitura de Rio Claro, a quem a gente agradece muito. Eu sou a Roseli Maria, do Instituto Vidas Raras, e vou estar aqui com vocês apresentando essa aula que a gente vai ter hoje. Gostaria muito de agradecer aos nossos intérpretes, que vocês vão ver durante toda a nossa aula, o Edilson, esse moço que está aqui ao lado, e também a Nara, que vai trocar com ele durante a nossa apresentação. Nós vamos estar aqui também com a presença de algumas autoridades muito especiais. O Paulo Maier, assessor dos direitos da pessoa com deficiência de Rio Claro, que foi quem nos deu essa oportunidade, nos procurou para que nós pudéssemos juntos fazer esse encontro de doenças raras aqui. Também vamos receber o Murilo Miller César, é o chefe de gabinete da Fundação de Saúde de Rio Claro, que está representando o secretário de Saúde, Marco Aurélio Mestrinel. Também o professor Dalberto Cristofoletti, secretário de Cultura, que está representando o prefeito, Dr. Gustavo Pericinuto. A nossa querida Célia Leão, secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a doutora Mira Wada, diretora do Instituto Vidas Raras. Eu queria pedir a todos vocês que já estão nos acompanhando, que vá até o Simpla, onde você fez a sua inscrição, e na sua lateral, na tela lateral esquerda, você faça o seu check-in. Tem lá escrito check-in. Por quê? Sem esse check-in, eu não posso te dar o certificado de participação. Lembrando que esse nosso encontro vai valer 30 horas após a avaliação. Então, após o nosso encontro, você vai ter acesso a uma avaliação e vai receber o certificado. Então, agora, nós vamos chamar o nosso querido Paulo Maier para abrir o nosso encontro. Boa noite. Querido Paulo, boa noite. Boa noite, Roseli Maria, boa noite, público presente, todos que estão reunidos conosco através da web. Quero saudar também aqui os intérpretes de Libras, né? Gentilmente que estão prestando esse serviço conosco, em parceria da Secretaria de Estado, Edilson e a Nara. Quero saudar aqui o chefe de gabinete da Fundação de Saúde, Murilo César, que representa o secretário de Saúde, o doutor Marco Aurélio. Quero aqui também saudar e agradecer, né, o secretário de Cultura, o professor Dalberto, que é o meu secretário, né, e também representa o senhor prefeito Gustavo Pericinuto, da nossa cidade aqui de Rio Claro. Saudo a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a nossa querida Célia Leão, que nessa parceria está conosco junto com o governo do Estado também, para que esse primeiro encontro pudesse acontecer. E também a doutora Amira Awada, que é diretora do Instituto Vidas Raras, né? Que é, digamos assim, o protagonista de todo esse encontro que está acontecendo aqui na cidade de Rio Claro. Eu gostaria de fazer um pequeno histórico, né, de como nós, aqui na cidade de Rio Claro, a Assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que neste governo teve a confiança, mais uma vez, do senhor prefeito, o Gustavo Pericinuto, e também do nosso secretário de Saúde, o Dalberto Cristofoletti, para que nós pudéssemos continuarmos à frente deste trabalho. Na nossa trajetória, na assessoria dos direitos da pessoa com deficiência, nós
trabalhávamos, né, com as pessoas com deficiência, né, como deficiência visual, física, auditiva, intelectual, né, os autistas, a síndrome de Down, e fomos descobrindo no decorrer do trabalho que tinha algumas pessoas que tinham algumas deficiências características, né? E conversando com a Regina Próspero, cofundadora, uma das fundadoras do Instituto Vidas Raras, nós fomos conhecendo um pouco mais sobre doenças raras. Depois de alguns encontros que nós participamos com elas, com profissionais do Brasil e do mundo todo, a gente descobriu um pouquinho mais e conhecemos que muitas deficiências eram levadas através de uma doença rara, onde nós chegamos, né, a esse diagnóstico, por Rio Claro ser uma cidade polo de saúde, como vários cursos de medicina, fisioterapia, até mesmo pedagogia, né, que entra a educação, entra a saúde, entra a nossa rede pública. Nós chegamos à conclusão, através do meu colega de assessoria, o Wilson Andrade, qual fosse a importância de nós termos na nossa cidade o primeiro encontro municipal sobre doenças raras, para debater esse assunto, para levar essa proposta para o sistema de ensino da nossa cidade, levar esse debate para os profissionais da educação, para os profissionais da educação física, porque muitas das vezes, né, pode ser diagnosticado uma doença rara através dos profissionais, né, que convive com as crianças ali, talvez uma grande parte do tempo. Então, foi esse o nosso grande motivo de trazer esse debate, de trazer esse conhecimento na Semana Mundial das Doenças Raras, né? Inclusive no dia 28 de fevereiro, que é o Dia Mundial das Doenças Raras. Eu quero aqui desejar para todos um excelente curso, um excelente aprendizado, que o Instituto Vidas Raras cuidou com todo carinho, com todo amor, para trazer profissionais, pessoas que vão dar testemunhos de sua vida, que convive com uma dificuldade, com uma doença rara, e familiares, que foi escolhidos pessoas que vai nos enriquecer e vai trazer um grande conhecimento. Muito obrigado, uma noite maravilhosa, a minha saudação especial de paz e fraternidade para todos e um excelente curso para todos nós. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui, é um prazer para o Instituto Vidas Raras poder levar conhecimento em parceria com a Prefeitura de Rio Claro. Você sabe que está no nosso coração. Agora eu vou pedir a palavra do Murilo César. Oi, Murilo, tudo bem? Boa noite. Olá, Roseli, tudo bem? Eu queria agradecer pelo convite, de poder deixar aqui uma mensagem do nosso secretário, Dr. Marco Aurélio. Não pôde estar aqui presente, né? Ele é médico, esse horário da noite aqui é um pouco complexo para ele também. Mas eu queria deixar um abraço, queria agradecer aos presentes, às pessoas que estão nos assistindo nesse momento, ao Edilson aqui, nosso intérprete de Libras, ao assessor da pessoa com deficiência, o Paulo Meyer, que é uma pessoa querida, uma pessoa que luta muito aqui na cidade de Rio Claro, uma pessoa que eu tenho grande admiração. Inclusive, parabenizá-lo junto do Instituto Vidas Raras pela execução aí desse, que eu tenho certeza que será um brilhante encontro. Eu queria também saudar o Adalberto, meu amigo, secretário de Cultura de Rio Claro. Eu queria saudar também a doutora Amira, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer aqui ainda, e a secretária de Estado, a sempre deputada Célia Leão, nossa deputada por mais de 28 anos, 28 anos,
que eu tenho certeza que também vai ter uma bela fala aqui. Então, muito obrigado, eu agradeço. A Fundação Municipal de Saúde está sempre à disposição, e muito obrigado. Obrigada, Murilo. Agora a gente vai passar a palavra para o professor Dalberto, que está conosco. Boa noite, professor, tudo bem? Secretário de Cultura. Secretário de Cultura que está representando o prefeito, não é? Verdade, Roseli. Boa noite para você, boa noite para todos aí do Instituto de Vidas Raras. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, um encontro tão importante. Cumprimentar todos que farão parte aqui da mesa de abertura, cumprimentar a secretária de Estado, a Célia Leão, inclusive já estendeu o convite, assim que passar toda essa loucura da pandemia, para ela estar em Rio Claro, conversando comigo lá na Secretaria de Cultura, conversando com o Gustavo, o nosso prefeito, que vai ter todo o prazer, claro, de recebê-la. Estou aqui também representando o nosso prefeito, que vem trabalhando muito para que a nossa cidade se desenvolva. Cumprimentar também o Murilo, né, que é o chefe de gabinete de saúde, a doutora Mira, que logo estará aqui, acho que falando no encontro também. E deixar claro aqui um grande abraço para um grande lutador, Roseli, aqui em Rio Claro, que é a gente chama ele aqui de Paulinho Meyer, tá? O Paulinho, nosso assessor dos direitos de pessoa com deficiência. Roseli, para você ter uma ideia, ele foi reconduzido, tá? Ele esteve numa outra gestão como assessor dos direitos da pessoa com deficiência e agora está na atual gestão. Veja a seriedade do trabalho desse homem, do Paulinho Meyer. Então, é uma pessoa que tem nos ensinado muito ali na Secretaria de Cultura. Essas assessorias, Roseli, todos que nos veem aqui, nos ouvem, elas estão ligadas à Secretaria de Cultura, mas, é claro, elas fazem parte de uma política geral do município de Rio Claro. Mas a parte positiva é que eu, que sou secretário de Cultura, acabei e estou ainda, né, aprendendo muito com essa parte de direitos da pessoa com deficiência. Então, o fato de estar na estrutura da Secretaria de Cultura, para nós, tem sido muito positiva essa assessoria dos direitos da pessoa com deficiência. Então, a gente tem estendido as mãos aí para o Paulinho, para toda a equipe dele, tem o Wilson, que ajuda muito ele nas atividades, e nós queremos cada vez mais estar próximos do Instituto de Vidas Raras. A gente coloca a prefeitura à disposição do Instituto, à disposição da secretária estadual, a Célia Leão, e tenho certeza que nós juntos, né, nesse ano tão difícil, tão desafiador, mas se nós estivermos firmes, com as mãos dadas, nós conseguiremos vencer todos esses desafios. Então, um grande abraço aqui de Rio Claro para todos que estão nos ouvindo. Parece que o alcance é nacional, então um grande abraço da Prefeitura de Rio Claro e dizer que nós estamos sempre à disposição. Obrigado aí pelo Edilson, pela tradução. Roseli, mais uma vez, nós estamos à disposição. Obrigada, professor. Eu tenho muito orgulho do Paulinho mesmo. Ele é realmente tudo isso que o senhor falou, e eu estou muito honrada de estar aqui junto com ele. Obrigada. Agora eu vou chamar a querida Célia Leão, que olha o esforço desta mulher. Ela está voltando de São Paulo a Campinas e está no carro, porque ela acorda às 4h30 da manhã para trabalhar. Olha só, é esforço, é loucura, é tudo junto, né, secretário? Obrigada, Roseli. Espero que o som esteja chegando a contento. Me perdoe estar no carro, mas senão fica muito tarde para sair de São Paulo e amanhã eu volto muito cedinho, quase de madrugada. Uma alegria estar participando com vocês. Queria dizer ao nosso querido Dr. Dalberto que esse trabalho é feito por várias mãos, muitas inteligências, muito sentimento e muito coração. Então, o nosso querido Paulo Meyer, mesmo estando agora numa gestão que ele não participou na hora de uma campanha, eu tenho certeza que a causa, o segmento, vai levar uma grande gestão. Leve nosso abraço, meu querido Murilo, ao prefeito. Estamos à disposição na nossa Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
e queria também cumprimentar a doutora Mira, enfim, todas as pessoas que estão conosco. E o professor Adalberto disse que o alcance deve ser nacional. Eu acho que o alcance é galáctico, né? O alcance é mundial, porque como nós estamos em telinha por causa da Covid, sempre tem o lado bom das coisas, mesmo num momento tão difícil para o planeta e para a sociedade mundial, as perdas e tudo que a gente tem vivido, mas mesmo assim tenho certeza que essa forma online, virtual, nos ajuda também a nos aproximar. Então, eu quero encerrar dizendo que estou muito ávida a escutar os nossos palestrantes, que vocês façam um curso importante como é este e que levem para a vida de vocês no dia a dia, pois a vida das pessoas depende exatamente do interesse em cuidar das pessoas. E, Roseli, você é o ícone desse interesse de cuidar das pessoas, receba o nosso carinho, o nosso aplauso. A Roseli, ela fica por trás dos bastidores, faz acontecer tudo, hora certa, quem entra, quem sai, exatamente isso, porque ela tem como vida, né? Ela tem como defesa da vida o ser humano. Não importa a deficiência, não importa as doenças raras, não importa se é branco, negro, rico, pobre, homem, mulher, qualquer gênero, é preciso estar atento à vida, que é um milagre, na verdade é um presente de Deus e todos nós temos talentos para fazer a vida da sociedade melhor. O governo do Estado de São Paulo, o governador João Dória, enfim, todo o governo do Estado de São Paulo, todas as secretarias, inclusive a nossa e sobretudo a nossa, estamos à disposição. Contem conosco em tudo que precisarem, em tudo que, na verdade, a nossa Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência puder colaborar com toda a comunidade. Um lindo curso, parabéns pela ideia. E Paulo Meyer, parabéns pela sensibilidade que você tem em trazer numa data tão importante em que o mundo comemora, o mundo pensa nesse tema, para que o mundo seja de fato inclusivo, acessível e que as pessoas possam viver com dignidade. Muito obrigada, Roseli, eu já estou ávida para ouvir os nossos grandes palestrantes. Obrigada a todos vocês, uma boa noite, um bom curso. Eu vou torcer para meu sinal não cair, para eu não perder nenhuma palavra. Obrigada, secretária, uma boa viagem também. E vai nos acompanhando. Agora, eu queria só pedir para vocês que estão falando no chat que não conseguiram fazer o check-in. É simples, quando você está... Eu vou procurar agora pelo celular como posso te ajudar, mas se for pelo notebook, é só abrir a página que você fez a sua inscrição, vai lá na sua inscrição e vai na opção check-in. Geralmente, no seu lado esquerdo da tela. Se você não conseguiu, fica muito tranquilo, que no final eu vou te ensinar como fazer, ou entre a aula do Dr. Rodrigo e a aula da doutora Mira, eu falo com você. Agora eu iria chamar a doutora Mira, como eu falei, mas eu não vou chamá-la, porque ela vai dar uma aula pra gente, então eu vou deixar para o final, tá bom? Doutora Mira trabalha comigo, então eu consigo fazer isso para vocês e para ela, deixar todo mundo na... Agora a gente vai ver um vídeo, enquanto o doutor Rodrigo já se prepara para a gente começar a nossa aula, que vai ser maravilhosa. É um vídeo para vocês conhecerem o nosso trabalho. O Instituto Vidas Raras nasceu em 2001, oficialmente, mas já havia um trabalho desde 1988. Eu precisei tirar o vídeo porque não está conseguindo aparecer o Edilson, né? Não consegui. Então, eu não vou passar ele agora, e a gente vai direto para a aula do Dr. Rodrigo, tá bom? Gostaria de chamar, então, o meu querido Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo é geneticista, é um grande amigo do Instituto Vidas Raras, e a aula dele é fantástica, principalmente para nós que somos leigos, nós entendemos, para quem é profissional, também é maravilhoso. Então, eu convido a todos a prestarem muita atenção, porque vale muito a pena. Boa noite, doutor. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, Roseli. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje, nessa semana, que é uma semana muito especial para a gente, que trabalha no dia a dia com doenças raras. Quero agradecer a todos que estão presentes aqui na mesa, a todos que estão no chat assistindo a esse evento. E eu trouxe algumas coisinhas para a gente conversar, né, dentro da proposta, a gente falar sobre o que são doenças raras, né,
mas eu vou tentar ser, de fato, o menos técnico possível, né? Eu acho que tem algumas coisinhas que são importantes da gente pontuar, mas o menos técnico possível mesmo, tá? Eu vou, então, sair e deixar o senhor e o Edilson. Na verdade, a gente já vai chamar a Nara, que é nossa outra intérprete, que vai ficar no lugar do Edilson. Obrigada, Edilson. Até daqui a pouco, então. Nara, seja bem-vinda. Então, eu vou sair e deixar você e o Dr. Rodrigo para essa aula maravilhosa. Perfeito, obrigado. Roseli, eu não consigo ver se já está sendo compartilhado os slides. Você pode me confirmar? Eu acho que... Professor, ainda não está aparecendo aqui, não. Não, né? Não. Peraí, deixa eu ver se eu consigo, então, eu compartilhar aqui, porque a Roseli ia compartilhar. Agora está aqui já. Agora sim, perfeito. Muito bem. Bom, então, o tema sugerido é exatamente o que são doenças raras. Bom, tem 10 anos que eu trabalho com genética médica e diretamente com doenças raras. Como a gente vai ver, maior parte das doenças raras, elas são doenças de origem genética. E ao longo desse tempo, conforme eu fui fazendo a aula, eu fui pensando o que eu já escutei as pessoas falando sobre doenças raras, o que as pessoas entendem que são doenças raras. E as pessoas de forma geral, tanto visão de pacientes, como visão de familiares, visão de pacientes e visão mesmo de pessoas leigas que na realidade assim não tem nenhum vínculo, não tem nenhuma relação direta com pessoas com doenças raras, mas eu perguntava, o que vocês acham que são doenças raras? Por favor, Roseli, passa o slide para mim. Isso. E aqui são basicamente as respostas, um resumo das respostas que eu escutava ao longo do tempo, né? Então, que uma doença rara é sempre uma doença grave, que é uma doença incurável, que são doenças que poucos conhecem, né? Se a gente pegar na ideia, no cerne da palavra rara, né? Uma doença de difícil diagnóstico, uma doença que a gente só lê em livro e que nunca vai ver na clínica um paciente. E algumas coisas até como, por exemplo, uma doença que eu não vou sobreviver, né? E esse tipo de evento, como nós estamos hoje aqui, são oportunidades da gente desmistificar alguns desses conceitos, da gente mostrar que doença rara não é exatamente isso que as pessoas pensam, né? Isso é muito importante para a gente poder prestar assistência de forma mais adequada a essa população e principalmente para a gente poder, de fato, ter uma visão melhor como sociedade, entender melhor como a gente pode auxiliar essas pessoas. Roseli, passa para mim, por favor. Isso, então assim, se a gente for considerar a definição de doença rara pela Organização Mundial da Saúde, eles colocam que é uma doença que vai afetar 65 a cada 100 mil indivíduos, né? Isso dá mais ou menos 1,3 a cada 2 mil pessoas. Geralmente, quando a gente vai falar em algum lugar, a gente acaba arredondando esse número para acontece em 1 a cada 2 mil pessoas, né? Inclusive, se a gente olhar para os dados que aqui no Brasil a gente utiliza, é esse o número que a gente fala, 1,3 a cada 2 mil pessoas. Existem aproximadamente 8 mil doenças raras. Dessas, a maioria vão se apresentar na infância, vão começar a ter os primeiros sintomas na infância. E muitas delas são, sim, graves e podem ser extremamente graves, levando a óbito em até 30% dos casos com menos de 5 anos de idade. Então, naquelas conceitos, né, aquela visão que as pessoas tinham, que eu tinha colocado no primeiro slide, a gente percebe, sim, de fato, que uma doença rara, ela pode ser uma doença muito grave, né? Mas isso não quer dizer que toda doença rara seja grave. E a gente precisa entender isso, e a gente também precisa entender que, apesar de ser uma doença grave, isso não quer dizer que não é uma doença que deve ser negligenciada,
Ao contrário, a gente tem que dar a atenção adequada a essas pessoas, a essas famílias, por N motivos que a gente vai explorar um pouquinho agora nos próximos slides. Existe uma estimativa no Brasil de que a gente tem aproximadamente aí 13 milhões de pessoas com doenças raras, tá? Essa é uma estimativa baseada em, digamos assim, estatística pura, porque a gente não tem um levantamento epidemiológico real sobre o número de pessoas com doenças raras, então isso é de fato um dado estatístico baseado na incidência das doenças raras. Pode passar, Roseli, por favor. E para a gente entender, quando a gente fala doença rara, então eu estou usando esse conceito de 1,3 a cada 2.000 pessoas com uma doença específica. Individualmente, as doenças podem ser raras, mas quando a gente soma o número de pessoas que têm doenças raras diferentes, a gente tem um número bem considerável, né? A gente fala de 13 milhões de brasileiros com doença rara, isso é um número bem considerável, né? E quando a gente pensa em doença rara, é interessante a gente observar isso. A maioria das doenças raras, elas vão ser doenças de origem genética, né? Cerca de 80% das doenças raras vão ser doenças de origem genética. E esse é um dos principais motivos pelos quais o médico geneticista geralmente é um médico que está muito à frente ou lidando muito com os indivíduos com doenças raras. Claro que as outras especialidades, e eu digo assim, toda especialidade médica, todo profissional da área da saúde, em algum momento vai lidar com pessoas com doenças raras. E às vezes vai lidar sem saber que aquela pessoa tem uma doença rara, porque existe uma trajetória ao diagnóstico que é muito comum, às vezes uma pessoa ter uma doença rara e não saber que tem, né? E a gente precisa trabalhar para modificar esse cenário. Pode passar, por favor, Roseli? E qual que é a importância da gente fazer essa investigação, né? Quer dizer, isso foi uma coisa que eu já escutei de fato. Se a gente está falando de uma doença que é pouco conhecida, se a gente está falando de uma doença que às vezes não vai ter cura, que não vai ter muita coisa o que se fazer, por que a gente precisa investigar? Por que a gente precisa descobrir que uma pessoa tem uma doença rara? E eu costumo falar que a gente tem um santo graal dentro da genética, que é o diagnóstico. O grande objetivo nosso é chegar no diagnóstico exatamente dessa doença, porque esse diagnóstico vai possibilitar 3 coisas importantes para a gente vai falar um pouquinho delas. Pode passar, por favor, Roseli? Pode passar? Ele tem uma animaçãozinha? Pode passar mais uma? Aí. Então, assim, perfeito. O diagnóstico é determinar a causa do quadro clínico. E muitas vezes também a gente escuta, isso é uma falácia, as pessoas falarem, mas para fazer diagnóstico de doença rara é muito caro, né? Existem diversas doenças raras que elas podem ser realizadas o diagnóstico sem a necessidade de exames genéticos elaborados, de exames genéticos caros. A gente tem diversas doenças genéticas, diversas síndromes genéticas, que existem critérios clínicos diagnósticos que são muito confiáveis, ou seja, pelas características clínicas, numa boa avaliação clínica com o meu paciente, numa boa história familiar, eu consigo já suspeitar ou mesmo fechar o diagnóstico de uma doença rara. Existem algumas doenças raras que a gente não precisa partir para exame genético mais elaborados. Existem várias doenças que a gente pode realizar exames mais simples, bioquímicos gerais, ou alguns exames de imagem, que possibilitam para a gente o diagnóstico. E mesmo quando a gente fala em diagnóstico genético, né, exame genético, sequenciamento genético, exoma, enfim, um monte de coisas às vezes que a gente escuta, né, e como leigo às vezes a gente fica pensando, poxa, então precisa ter tudo isso para se fazer um diagnóstico. É importante a gente entender que toda essa tecnologia, ela respeita a grande questão de que com o tempo ela vai ficando mais de fácil acesso. Então, muita coisa que antigamente a gente precisava de um esforço muito grande para conseguir exames genéticos complementares, hoje em dia isso se torna mais acessível. E aí esses diagnósticos também se tornam mais plausíveis e fáceis
de serem alcançados. Não que deixe de ser uma grande maratona para o paciente e para a família, mas de fato facilita. Quando eu falei da importância do diagnóstico, eu disse que existem 3 pontos importantes daí para a gente fazer o diagnóstico. O primeiro ponto é o aconselhamento genético. O aconselhamento genético, de forma resumida, é a gente poder falar sobre o risco de ocorrência ou de recorrência de uma doença numa família, né? Pensando às vezes em irmãos, pensando em filhos, a gente poder falar qual que é o risco de acontecer novamente aquela doença. E quando a gente pensa em aconselhamento genético, ele segue muito a questão, né, daquela história que a gente estudava lá na escola, do azão azinho, nas leis das ervilhas de Mendel e tudo mais. E a gente, claro, isso daí é a genética básica, a gente traz isso para a genética médica para poder realizar o aconselhamento genético. Quando a gente pensa no aconselhamento genético, eu tenho um objetivo, que é prevenção primária, é tentar evitar que uma doença genética ela aconteça. Muito importante a gente entender uma coisa quando a gente fala sobre aconselhamento genético. Alguém olhar e falar, olha, você não pode ter filhos, você não deve ter filhos, é algo extremamente errado e antiético. A decisão em relação a ter filhos, em relação a correr o risco, é puramente da família, porque cada família e cada pessoa interpreta esse risco de uma forma diferente. Eu falar de 25% de risco para uma pessoa, aquela pessoa pode considerar que é um risco muito alto. E outras pessoas vão olhar e vão falar, é 75% de chance de tudo ocorrer bem, né? Então é muito importante a gente entender isso quando a gente fala sobre aconselhamento genético em doenças raras. Pode passar, por favor, Roseli? Isso, perfeito. Pode passar para completar o slide, isso. Os outros 2 pontos importantes, isso. Os outros 2 pontos importantes é o acompanhamento clínico, né? Então, assim, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico de uma doença rara, eu conheço mais sobre a história natural daquela doença. Ou seja, eu sei o que aquela pessoa que tem aquela doença, ela vai ter ao longo da vida. E isso me permite trabalhar para evitar essas complicações associadas àquela doença. Isso a gente está falando de prevenção secundária e terciária. Tá? E quando a gente fala em tratamento, assim, eu costumo colocar em letras garrafais mesmo, né, não existem curas para a doença genética. E esse é uma frase que eu sei que eu vou tirar desse slide em algum momento no futuro, porque a gente tem um avanço em relação ao conhecimento e a acesso à tecnologia de tratamentos, que hoje em dia a gente já fala, sim, de terapia gênica para algumas doenças. Mas, de forma geral, quando a gente pensa em tratamento para doença rara, eu vou estar falando muito sobre terapia de estimulação global, né, a necessidade de uma equipe multidisciplinar trabalhando com fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia, tudo isso que faz uma diferença enorme para o desenvolvimento daquele indivíduo, né? As medicações preventivas das complicações, que nem eu tinha falado, algumas doenças elas vão trazer algumas complicações ao longo da vida, então a gente pode usar medicações de forma preventiva, assim como a gente pode usar medicações para tratar essas complicações. Algumas doenças em específico, como alguns erros inatos de metabolismo, eles têm algumas reposições enzimáticas, e essa é a questão das expectativas de terapêutica futura, como, por exemplo, a terapia gênica. O slide está escuro. Pode passar, Roseli. Pode passar, até completar. Isso, perfeito. Então, assim, de forma geral, quando a gente... Pode voltar por favor. Quando a gente fala de doenças raras, de origem genética, né, na verdade, eu tinha comentado que praticamente todo profissional da saúde, independente da sua área de atuação, vai encontrar em algum momento alguém que tem uma doença rara, uma doença genética, e isso é verdade, né? Em qualquer área, qualquer especialidade, em algum momento, alguma doença genética, alguma doença rara vai bater na porta.
né? E é importante a gente entender que, assim, não quer dizer que a gente precise necessariamente fazer o diagnóstico dessa doença, mas é importante a gente ter o conhecimento de pelo menos saber identificar que é algo a mais, que é algo diferente, que é algo que necessita de uma atenção diferenciada e poder encaminhar para as pessoas ou para o profissional que saberá dar seguimento a essa investigação, né? Mesmo quem trabalha com doença rara o tempo todo, mesmo quem é especialista em genética médica, que está acostumado a ver doença rara o tempo todo, falar que se faz diagnóstico fácil de todas as doenças raras, isso é uma grande mentira, né? Mas é exatamente a questão da gente entender e conhecer a forma de se investigar, né? A gente precisa entender essas limitações e entender que existem caminhos a se seguir para o diagnóstico. Aqui eu só coloquei de forma geral os dois grandes grupos de doenças raras de origem genética, que são as síndromes malformativas e os erros inatos de metabolismo. Pode passar, Roseli? Isso. Então, assim, quando a gente fala numa síndrome malformativa, eu estou falando de alguém que nasceu com alguma malformação, né? Toda malformação, ela tem que ser avaliada. E quando a gente pensa em malformação, existem dois subtipos de malformação. Pode passar, Roseli, por favor. Um toquinho só. As malformações menores, que nós vamos chamar de dismorfismos. Dismorfismos são pequenas alterações da forma, né? Ou seja, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem uma orelha de baixa implantação, isso é um dismorfismo. Isso é uma pequena alteração da forma que não vai trazer nenhuma complicação para a vida daquele indivíduo, né? Não vai trazer nenhum risco de vida. Isso é um dismorfismo. Muitas síndromes genéticas, elas podem ser feitas o diagnóstico com base nessas características fenotípicas, né? Aqui eu coloquei uma imagem, só para exemplificar, de uma criança que tem diversos pequenos dismorfismos, que às vezes aos olhos de um leigo, vai até notar que tem alguma coisinha que chama atenção, mas não vai conseguir delinear muito bem quais são essas características. Para uma pessoa que já tem mais experiência, vai olhar para essa criança e vai perceber que ela tem características típicas de uma síndrome que chama síndrome de Williams, e que a partir do momento que você tem essas características, você consegue considerar o diagnóstico clínico dessa criança. Dá mais um toquezinho para mim, por favor, Roseli. E as malformações maiores, que são malformações que precisam de alguma correção, geralmente uma intervenção cirúrgica, porque elas vão trazer algum risco de vida para aquela pessoa. Por exemplo, uma cardiopatia, né, uma malformação cardíaca. Todo indivíduo que tem uma malformação maior precisa ser avaliado, tá? Pode passar o slide? E todo indivíduo que tem 3 ou mais dismorfismos, essas pequenas alteraçõezinhas da forma, elas também precisam ser avaliadas, porque já se sabe há bastante tempo que pessoas que têm pelo menos 3 dessas características sutis, elas podem ter uma malformação maior. E aí isso necessita de uma investigação complementar. Poxa, mas é difícil conhecer todos os dismorfismos. Sem dúvida nenhuma. Isso leva bastante tempo de treino. Mas é importante entender que, assim, eu não preciso, por exemplo, olhar para uma pessoa e perceber que aquela fenda palpebral dela, que o olhinho é puxado para cima ou é puxado para baixo de uma forma diferente do que é o da população geral. Eu preciso olhar e perceber que os olhos me chamam a atenção por ser diferente do padrão familiar, diferente do padrão populacional, e aí eu vou falar, bom, isso é um dismorfismo, mesmo que eu não saiba descrever qual dismorfismo que é. Pode passar, por favor, Roseli? E por que é importante da gente falar sobre síndromes malformativas, sobre malformação congênita? Quer dizer, além de fazer parte, claro, do nosso tema de falar sobre doenças raras, é importante a gente perceber essa mudança de aspecto epidemiológico em relação às malformações ao longo das décadas. Então, em 1990,
as anomalias congênitas eram a quinta causa de óbito neonatal, né? Ficava atrás de prematuridade, doenças infecciosas, enfim. E aperta o slide de novo, Roseli, por favor, tem uma flechinha, isso. E em 2015, a gente já percebeu que as anomalias congênitas elas pularam para a segunda causa de óbito no período neonatal, né, perdendo somente para a prematuridade. Tá? Então, a gente percebe que a anomalia congênita ela se tornou uma das causas mais importantes de óbito no período neonatal. E ela precisa ter atenção adequada por conta disso. Pode passar, por favor? Pode apertar aí, isso. Então, assim, quando a gente fala em causas de malformações, essas causas elas podem ser genéticas, tá? Então, a gente tem alterações genéticas, pode passar, porque depois eu vou ter um outro slide para explicar isso um pouquinho melhor. Cromossômicas, gênicas, aperta mais uma vez, e teratogênicas. O que é uma causa teratogênica? Pode apertar mais uma vez só, isso. Uma causa teratogênica é alguma substância que vai gerar uma malformação. Por exemplo, a gente conhece bem a história da talidomida, que foi um remédio que, durante algumas décadas atrás, foi muito utilizado em situações durante a gestação, e que se percebeu que as pessoas que usavam talidomida tinham mais risco de terem filhos que tinham malformações chamada focomelia, que é um encurtamento dos membros. Né? Então, nem toda malformação ela vai ter uma origem genética. Isso é importante da gente entender um pouco, porque na hora de investigar uma pessoa que tem uma malformação, isso vai fazer diferença para a gente chegar no diagnóstico. Né? Pode passar, por favor? E também entender que a gente tem a questão das variantes da normalidade. Eu tenho direito autoral sobre essa foto porque essa orelha é a minha. Às vezes existem pessoas que têm pequenas variantes da normalidade. Por exemplo, aqui a gente percebe o que a gente chama de lobo da orelha aderido, que o lobo da orelha é grudadinho. Isso é o menos comum. O mais comum é as pessoas terem o lobo da orelha mais soltinhos. Eu tenho certeza que muita gente agora está mexendo ali na orelha para entender se é soltinho ou preso o seu, mas tudo bem. Pode passar, por favor, Roseli? E assim, só para a gente entender um pouquinho, isso, pode completar o slide até aí, isso, perfeito. Quando a gente pensa nessa questão de malformação, a gente tem uma estrutura que ela vai estar se desenvolvendo até chegar na formação final dela. Pode apertar de novo. Se a gente tem uma alteração genética intrínseca nessa estrutura, lá desde o começo do desenvolvimento, pode passar de novo, 2 toquezinhos, por favor. Essa estrutura ela vai se desenvolver de uma forma diferente do que o que a gente esperava. Isso é uma malformação, isso é um dismorfismo. Então, eu estou vendo um efeito final de uma alteração na estrutura. E aí, eu quero saber qual que é a causa dessa alteração na estrutura. Né? Pode passar. Lembra que eu falei que além de alteração genética, a gente pode ter outros tipos de alteração? Uma delas é a deformidade, que eu tenho uma estrutura que ia se desenvolver normal, pode passar, e aí você tem um efeito externo que vai levar a uma alteração da forma. Por exemplo, uma criança que está se desenvolvendo num útero que tem vários miomas, ou uma criança que está se desenvolvendo numa gestação múltipla, né? Por exemplo, 3, 4 bebês numa mesma gestação. Isso pode levar à alteração do formato de alguma estrutura, e não que isso seja uma malformação de origem genética. Pode passar. E a disrupção são alterações de estrutura causadas por conta de uma diminuição de aporte sanguíneo no desenvolvimento. Então, para aquela estrutura se desenvolver completa, ela precisa estar recebendo nutriente. Aperta de novo o slide, por favor, Roseli, 2 vezes. Isso. E aí, de repente, a gente tem uma parada desse aporte sanguíneo que vai trazendo nutrientes para aquela estrutura. O que vai acontecer? Aquela estrutura vai parar de se desenvolver e ela vai regredir, né, a um estado mais simples. Então, é importante a gente entender um pouco essas diferenças quando a gente vai pensar em investigar. Tá? Pode passar.
E os erros inatos de metabolismo, que são outro grupo, são alterações metabólicas complexas que vão ocorrer por conta da falta de uma proteína. Passa o slide que vai ficar mais fácil da gente entender, Roseli. Pode? Isso, deixa aí, por favor. Então, assim, vamos imaginar que a gente está falando como se fosse uma linha de produção. A gente vai lá ter uma substância A, que essa substância A vai ser aquilo que a gente vai ingerir, que a gente vai receber de alguma forma do meio ambiente, né? A gente vai comer, enfim, que seja. E aí a gente vai ter uma enzima, que nada mais é do que uma esteira numa linha de produção, e essa enzima faz transformar aquela substância A numa substância B. E aí vai ter uma outra enzima que vai levar a uma substância C. O meu organismo precisa da substância C. Então, eu preciso que essas enzimas, que essas esteiras, elas estejam funcionando da forma mais adequada possível, para aquilo que eu receber conseguir chegar ao final. E às vezes a gente pode ter alguma via acessória. Então, a gente pode ter uma esteira secundária que vai estar levando a uma outra substância, que é menos importante, e que às vezes ela não pode sobrar tanto no organismo. Tanto que, se a gente tiver defeito numa dessas esteiras, pode apertar, Roseli. Pode apertar de novo. A gente pode ter acúmulo daquela substância que é a precursora, pode apertar de novo. A gente pode ter a diminuição da substância final, pode apertar de novo. E tanto o acúmulo daquilo que foi o meu precursor, como a falta daquilo que é meu efeito final, isso pode ser maléfico para o organismo. E a gente também pode ter um aumento da via acessória. Então, quer dizer, se eu não estou conseguindo eliminar aquela substância, transformar aquela substância no que deveria, aquela via acessória vai estar funcionando mais. E esse acúmulo de substâncias em via acessória também podem fazer mal. Tá? Então, para a gente entender, isso aqui é um conceito geral de inato de metabolismo. Eu estou falando de uma enzima que está deficiente, e por conta dessa deficiência, isso vai gerar um quadro clínico. Pode passar, por favor? Isso daqui é o nosso mapa metabólico geral. Cada uma dessas flechinhas que vocês estão vendo é uma enzima diferente, que pode ter um erro diferente, e que pode gerar uma doença rara diferente. Tá? Pode passar, por favor? Então, assim, só para a gente simplificar, só para exemplificar mesmo, a gente pode dividir os erros de metabolismo em alguns grupos. Isso é importante quando a gente vai para a clínica, porque, assim, a gente pode ter erros inatos que vão ter uma evolução muito lenta, muito devagar, mas que já podem ter sintomas ao nascimento. A gente pode ter algumas doenças genéticas, alguns erros inatos, que podem ter quadro que parece de intoxicação, né? Que aquela coisa vai recebendo aquela substância aos poucos, aquela substância não vai sendo metabolizada da forma adequada, né? E aí isso vai gerar quadro de intoxicação por conta daquela substância. E a gente pode ter doenças de defeito na produção de energia. Energia ATP que a gente chama, né? Que é a energia que a gente vai usar para todo o nosso funcionamento das nossas células. Pode passar? E aí eu trouxe 3 exemplos de doença rara. O primeiro exemplo que eu quis trazer é da síndrome velocardiofacial, que ela é uma síndrome malformativa, uma microdeleção cromossômica. Então aqui é só para a gente exemplificar, isso aqui é um exame que chama FISH, tá? Na primeira figurinha a gente consegue ver ali 2 pontinhos verdes e 2 pontinhos vermelhos. A síndrome velocardiofacial, ela é causada por uma deleção, ou seja, um pedacinho do nosso material genético que está faltando, que está deletado. Esse exame ele permite a gente ver esses pequenos pedacinhos do material genético. Na segunda foto, vocês veem que a gente tem 2 pontinhos verdes e só 1 pontinho vermelho. Então, isso indica que essa pessoa tem uma deleção dessa região. Pode passar? É uma doença rara porque ela afeta menos de 1 a cada 4 mil indivíduos e ela tem algumas características que são bem típicas, né? Características físicas também. Então, é muito comum pessoas que têm a síndrome velocardiofacial terem algumas características, como, por exemplo, um narizinho um pouco mais bulboso, que a gente chama,
ter dedos mais longos, né? Mas além dessas características fenotípicas, são pessoas que podem ter fendas orais, então fenda labial, fenda palatina, que pode ter malformação cardíaca e que pode ter, por exemplo, risco de esquizofrenia, de algumas doenças de neurodesenvolvimento. Pode ter deficiência intelectual, atraso de desenvolvimento, e inclusive transtornos psiquiátricos. E é importante da gente entender que existe uma questão de uma variabilidade fenotípica. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente vai avaliar uma criança que tem uma malformação cardíaca importante, e a gente faz o diagnóstico daquela síndrome na criança. E quando a gente vai olhar para os pais, um dos pais tem a mesma síndrome, num fenótipo mais leve. Ou seja, não quer dizer que eu preciso que todos na família tenham as mesmas características, que todo mundo com aquela síndrome, com aquela doença rara, vai ter exatamente as mesmas características. Isso eu já quero chamar a atenção para vocês perceberem como isso às vezes pode ser um dificultador do diagnóstico, ou de se suspeitar de uma doença rara, né? Pode passar, por favor? O segundo exemplo de doença que eu quis trazer para vocês é um erro inato metabolismo, que é a doença de Fabry. Ela é uma doença de depósito lisossômico, ou seja, ela vai acumular dentro das células um monte de substância que deveria ser destruída. E a gente não consegue, a célula não consegue destruir aquela substância. E aquilo vai se acumulando dentro da célula, e faz com que a célula não consiga funcionar da forma adequada. Ela acontece em menos de 1 a cada 3 mil indivíduos, pode passar, e ela tem uma gama de sintomas muito diferentes e muito específicos, que podem ir desde alguns sinaizinhos no corpo, algumas manchinhas vermelhas, pode passar por dormência nas pontas dos dedos, pode ter como característica algumas alterações cardíacas, como arritmia, e uma das características mais importantes aí da doença de Fabry, que é uma das causas importantes que podem levar, né, a quadros mais graves, que podem inclusive levar a óbito, é a alteração renal. E ela é uma doença que às vezes a gente vai ver na família, quando a gente vai puxando na história familiar, a gente percebe que às vezes as pessoas na família têm quadros muito distintos. E se uma pessoa não pensar, né, que aquela pessoa que está ali na sua frente, com uma arritmia cardíaca, né, pode ser algo além do que só uma arritmia cardíaca, esse diagnóstico não vai ser feito. Se perder durante 5 minutos numa consulta, falando sobre a história familiar, às vezes pode perceber que na família tem muita coisa diferente. Eu não preciso saber que alteração renal junto com alteração cardíaca, junto com manchinha pelo corpo é doença de Fabry. A gente não precisa saber disso, mas a gente precisa saber que se eu estou falando de uma coisa que é rara, que é uma arritmia, que é pouco comum, né, que é uma arritmia, uma coisa que é pouco comum, como várias pessoas com insuficiência renal, coisas assim que chamam a atenção porque está acontecendo muita coisa em comum na mesma família, isso precisa acender uma luz e tem que ser suficiente para poder encaminhar para um profissional que vai saber investigar essa doença. Pode passar, por favor? E a doença de Fabry ela tem uma herança ligada ao X, naquela história das ervilhas, né, do azão, azinho, só lembrando que doença ligada ao X é uma doença que geralmente os homens eles têm um risco maior, né, de serem afetados, e as mulheres elas são mais chance de ser portadoras. Tanto que na doença de Fabry a gente vê muito isso. Os homens eles são mais gravemente afetados quando eles têm doença de Fabry. As mulheres também podem ser afetadas, mas geralmente com um quadro clínico bem mais leve, tá? Pode passar. E o terceiro exemplo, e a doença de Fabry ela tem tratamento específico que são opções de terapia de reposição enzimática. Lembra a história das esteiras? Se eu sei qual enzima que está faltando ali, eu posso dar aquela enzima para aquela pessoa, e isso tende a melhorar o quadro clínico, tende a fazer com que aquela esteira volte a funcionar de uma forma um tanto mais adequada, tá? Pode passar, por favor? Terceiro exemplo que eu quis trazer é da atrofia muscular espinhal, uma doença neuromuscular que vai afetar aí menos de 1 a cada 10 mil indivíduos.
que vai estar associado à fraqueza muscular e que pode ter características clínicas muito distintas. Isso por conta da origem genética mesmo, de qual que é a alteração genética que aquela pessoa tem que levou ao AME. Pode ter um início pré-natal, a criança já nasce com o quadro clínico, e quando você conversa com a mãe, era uma criança que mexia pouco na barriga, por exemplo. Você pode ter início nos 6 primeiros meses de vida, a gente pode ter início com 1 ano e meio de vida, a gente pode ter início até na vida adulta, né? E, dependendo de quando que inicia a doença, da gravidade da doença, a sobrevida pode ser diferente. Pode passar. É uma doença que tem característica autossômica recessiva, a história do azão-azinho. Eu quero dizer que os pais, eles carregam o gene, as cópias alteradas dos genes, mas eles não têm a doença, porque eles vão ter uma cópia normal e uma cópia alterada. Tá? Só que a criança, ela pode herdar a cópia alterada da mãe, a cópia alterada do pai, e isso levar à doença. Olha a importância do aconselhamento genético aí. Né? Pode passar? E eu quis trazer exatamente sobre o AME em específico, porque ela é uma doença que recentemente ela recebeu pela Anvisa a aprovação como primeira terapia gênica para uma doença genética aqui no Brasil. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, é uma vitória muito grande, algo muito importante que a gente precisa comemorar. Pode passar? E que nem eu tinha falado, o diagnóstico, a gente pode ter o diagnóstico clínico, pode deixar nesse slide mesmo, Roseli, não tem problema, no da frente, pode ser. A gente tem o diagnóstico clínico, que é baseado nessas características físicas, a gente pode ter o diagnóstico bioquímico, né, aquela história dos erros no metabolismo, só para ficar um pouco mais claro, eu estava falando de deficiência de enzima, né, diminui substância, aumenta substância, eu posso simplesmente dosar essas substâncias. Se eu percebo que no sangue a enzima está baixa, e aquela substância que vem antes da enzima está alta, e aquela substância que está depois da enzima está baixa também, eu fechei o diagnóstico ali, sem precisar de um exame genético, né? E a gente tem os exames genéticos específicos. Pode passar, por favor? E aí, só para a gente falar, porque é uma outra aula de 3 horas para a gente falar sobre exame genético, mas assim, só para a gente falar, quando a gente pensa em exame genético, pensando no nosso material genético, a gente tem exames diferentes para fins diferentes. Não existe um exame genético único que seja capaz de olhar para todas as alterações genéticas. Se alguém já escutou alguma vez isso na vida, se alguém já escutou isso sendo dito alguma vez na vida, isto não é verdade, tá? É importante a gente entender que cada exame tem uma limitação e tem uma indicação. Existem exames que podem ajudar a alguns pontos em relação a diagnósticos, mas existem exames que às vezes a gente faz um exame e a gente vai precisar de um subsequente para ter aquela confirmação. De forma, quando eu costumo falar de material genético, de DNA, essas coisas, é importante a gente entender que o nosso material genético é como se fosse uma grande biblioteca, um grande livro, né? Um livro que vai ter ali todas as informações que vão formar quem nós somos. E a gente pode apertar uma vez, Roseli? A gente pode ter alterações no que está escrito no conteúdo daquele livro, né? Nas nossas receitas, naquelas informações que vão formar quem nós somos. Pode passar de novo? A gente pode ter alterações na quantidade de páginas do livro. Então, eu posso, por exemplo, ter alguma página faltando, ou alguma página mal impressa, alguma coisa assim. Isso são pequenas deleções e pequenas duplicações do nosso material genético. Pode passar mais uma vez? Porque eu também posso ter alterações no livro fechado. Eu posso ter um livro inteiro a mais naquela minha biblioteca que eu não precisava. Isso pode, por exemplo, quando a gente tem uma trissomia do cromossomo 21, a gente tem 3 cromossomos 21, eu tenho um livro número 21 inteiro a mais, vai gerar uma síndrome que é a síndrome de Down. Né? Então, cada uma dessas alterações, isso sendo bem simplista, porque existem outras questões, mas cada uma dessas questões, elas precisam de exames específicos. Pode passar, Roseli?
E não tem como a gente falar sobre diagnóstico sem a gente falar um pouquinho sobre diagnóstico precoce. Isso é extremamente importante, a gente falar sobre triagem neonatal. Triagem neonatal é o famoso teste do pezinho, né? Quando a gente olha para a triagem neonatal, lá em 1986, quando se começou a pensar o que é uma doença que tem que ser participar da triagem neonatal, vários critérios foram levantados, né? Então, uma doença que pode ser um problema de saúde importante, uma doença que deve ter tratamento, que tem que ter uma forma possível de realizar diagnóstico, que podem ter sintomas já precoces, que tenha um teste confiável e também que seja um teste de fácil acesso à população, né? Então, se a gente pensa o teste do pezinho, né, eu acho que é difícil a gente pensar num teste mais de fácil acesso à população, né? Basicamente, literalmente, né, uma gotinha de sangue do pé do bebezinho. Então, a gente tem essas características que vão ser importantes para a gente pensar numa doença que ela tem que fazer parte da triagem neonatal. Pode passar, por favor? Isso. Então, a gente tem alguns critérios mais atualizados, mas assim, pensando no momento que tem que ser realizado o teste, né, o teste do pezinho, então aquela história que a gente sempre fala que o ideal é fazer até com 2 dias de vida, que precisa ser um teste bem confiável, que é essa história da sensibilidade, da especificidade, e que a gente perceba que existe um benefício no diagnóstico precoce, ou seja, que a gente vai mudar a história natural daquele indivíduo quando a gente faz esse diagnóstico. E essas diretrizes é o que movimentam todo o programa de triagem neonatal brasileiro, quando a gente pensa nas doenças do nosso teste do pezinho. Pode passar, por favor? Então, assim, atualmente no Brasil, a gente tem as doenças que são investigadas no teste do pezinho. Olha lá, a gente tem, por exemplo, o hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, a deficiência de 21-hidroxilase, fibrose cística, anemia falciforme, deficiência de biotinidase. E se a gente olhar, tem algumas doenças ali que, quando a gente falou, né, como por exemplo, anemia falciforme, quando a gente pensa na definição de doença rara, a anemia falciforme não vai entrar como uma doença rara, né? Não necessariamente um teste do pezinho precisa, de fato, ser triado só doenças raras. A gente está falando de outros critérios para investigação. Mas é importante a gente entender que a gente ampliar o teste do pezinho para investigação cada vez mais de doenças raras, principalmente dessas doenças que têm diagnóstico, isso é fundamental. Né? Eu dei o exemplo da AME, por exemplo, tudo bem, eu acho que a gente não tem que entrar na seara em relação a tratamento específico e tudo mais, mas assim, ela é uma doença que fazer o diagnóstico precocemente é fundamental, né? E tudo bem, ela é uma doença que o diagnóstico precoce é um pouco mais elaborado do que só um teste bioquímico. E por isso, pode passar, por favor? A gente tem hoje em dia a questão de diversos protocolos que falam sobre a gente ter um teste, uma triagem neonatal, não só bioquímica, mas uma triagem neonatal molecular também. Né? Então, testes genéticos sendo realizados para investigar, importante falar isso, deixar isso bem claro, sendo usados para investigar essas doenças. Ninguém vai fazer teste genético para falar sobre riscos de doenças que podem acontecer e que não tem nada a ver. Está falando de testes direcionados para doenças que respeitam aqueles critérios, que vão ter tratamento, que vão mudar a qualidade de vida da pessoa, que são extremamente importantes de serem diagnosticadas, né? E de forma que muitos países hoje usam triagem neonatal combinada, porque é importante a gente entender isso. O teste genético, ele não substitui o bioquímico, ele não substitui o nosso teste do pezinho que a gente já conhece. Ele é um complemento, né? Então, a gente ter o teste triagem neonatal genética com a triagem neonatal bioquímica, isso permite a gente ir além do que o que a gente consegue hoje, né? E isso, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que é um caminho que a gente vai trilhar em algum momento, tá? Pode passar, por favor?
Bom, isso aqui é só um disclaimer, né? Quando a gente fala de diagnosticar precocemente e com segurança, esse é o grande objetivo da triagem neonatal. Então, a gente fazer um diagnóstico precoce, um diagnóstico certo de uma condição que pode ser fatal, né? Que pode trazer um prejuízo, isso vai fazer muita diferença, né? E que essa questão dos exames moleculares, eles vêm a se associar com a triagem bioquímica para garantir o diagnóstico precoce e mudar a vida desses pacientes. Pode passar, por favor? Eu estou entrando na minha etapa final de fala, mas é impossível a gente não falar. Volta só um pouquinho, Roseli, só um slide, por favor. Isso. É impossível a gente não falar de fato sobre o cenário nacional das doenças raras, né? Então, esse slide, esses dados eu atualizei hoje de manhã, né? Se a gente pensar aí na estimativa da população brasileira atual, a gente está falando de um pouco mais de 212 milhões de brasileiros, e a gente tem uma estimativa aí de que quase 13 milhões vão ter alguma doença rara, né? Quando a gente pensa em alguma malformação, isso é tudo dado epidemiológico, que nem eu falei lá no começo, não existe nenhum estudo que contou quantos brasileiros têm doenças raras, né? Isso é tudo estatística, mas a gente sabe que mais ou menos 4% da população podem ter uma malformação. A gente está falando mais de 8 milhões de brasileiros que vão ter uma malformação, e até 1% pode ter um erro inato de metabolismo. Está falando de quase 2 milhões de brasileiros aí com erro inato de metabolismo. Então dá para a gente perceber que individualmente elas podem ser raras, né? Se a gente falar de uma doença exclusiva, mas em conjunto, não. E a gente sabe que quando a gente se une, a gente tem mais força para alcançar os nossos objetivos, né? O que a gente precisa de fato. E nesse momento é a questão da conscientização. Pode passar, por favor? Só para a gente entender, atualmente se estima mais ou menos 200 locais de atendimento que, de alguma forma, atendem doenças raras. Desses, mais ou menos metade aí vão ter médicos geneticistas. Eu trouxe os dados do estado de São Paulo, porque é o que eu tenho mais conhecimento de fato. A gente tem aproximadamente 25 locais de atendimento no estado de São Paulo que vão ter médicos geneticistas e que são vinculados, são públicos, né, são serviços públicos. E é bem fácil da gente passar o olho e perceber que eles são, na sua imensa maioria, vinculados a universidades, né? Isso é uma questão histórica mesmo, é da onde os grandes serviços de atendimento em genética médica surgiram, é geralmente aonde acabam ficando os maiores especialistas em doenças raras, ligados às universidades. Ainda bem que esse cenário ele está também sofrendo um pouco de mudança, porque a gente tem cada vez mais profissionais fora das universidades, no âmbito privado e no âmbito público, mas fora das universidades, que também prestam atendimento às doenças raras. Isso facilita o acesso da população e o diagnóstico. Pode passar, por favor? Só para a gente ter uma ideia, não tem problema, Roseli, mas assim, era só para ter uma ideia em relação à região. Se a gente pegar pelas regiões do país, a gente vai ter aí uma incidência. Opa, pode, não tem problema, Roseli, pode ficar tranquila. Era só para a gente ter uma visão mais ou menos por região do país, tá? Então aqui, por exemplo, a gente falando do Nordeste, a gente fala de mais ou menos 3 milhões de pessoas que têm doenças raras. Aperta uma vez, só para aparecer o quadradinho. E eu falo que na região Nordeste nós temos 19 médicos geneticistas, né? Então só para a gente entender, claro, não é só o médico geneticista que vai atender pessoa com doença rara, tá? Que nem eu disse. Geralmente o médico geneticista é um médico que tem um treinamento mais específico também para isso, mas a gente tem os outros especialistas que são fundamentais. Por favor, isso é muito importante a gente entender, né? A gente não trabalha com doença rara sozinho, bem pelo contrário, que nem eu falei que a união faz a união faz a força para todo mundo. A união faz a força para os pacientes, para as associações, para os profissionais de saúde, e todo mundo tem que estar de mão dada para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. O nosso objetivo principal tem que ser, volto lá no Santo Graal que eu falei no começo, diagnóstico, para a gente poder falar sobre tratamento, aconselhamento genético e acompanhamento clínico. Pode passar. Pode passar?
Tudo bem, isso aqui é só falando do norte. E aí, é interessante a gente observar, isso aqui é só uma linha do tempo que eu costumo colocar, que assim, primeiro serviço, primeiro programa de residência de genética médica no Brasil foi de 1977, né? A genética médica, ela foi definida como uma especialidade médica em 1983. E eu tenho muito orgulho de falar que no Brasil a genética é uma especialidade médica antes de ser uma especialidade médica em outros países. Genética médica como especialidade médica, ela é mais antiga do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Claro que já se tratavam doenças genéticas nos Estados Unidos, mas geralmente vinculados a setores específicos, né? Como especialidade médica no Brasil é mais antigo. Isso, para a gente que é médico geneticista, é uma honra muito grande, é um prazer muito grande. E só para colocar essa linha do tempo, para ver um pouco, né, a gente tem a questão aí do teste do pezinho sendo instituído em 92, né, a rede de cuidados das pessoas com deficiência, que é uma vitória extremamente importante, em 2012, e assim, a gente entender que isso vai evoluindo a gente chegar na nossa publicação da Portaria 199, em 2014. Pode passar, Roseli? Pode passar 2 vezes, que isso aí era só para a gente falar 30 anos entre genética como especialidade e a publicação da Portaria 199. Pode passar. Esses 30 anos é o que justificam aquela questão da gente ter muito mais atendimento de doença rara dentro das instituições de ensino do que em outros lugares. É importante a gente entender isso. Foi onde os grandes serviços cresceram, né? E a Portaria 199 é um grande divisor de águas para a gente quando a gente vai falar sobre doença rara. A Portaria 199 de 2014 ele instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras e aprovou as diretrizes de atenção no SUS para essas pessoas. Pode passar? Né? E que nem eu falei, doença rara não é só doença genética, por isso que a portaria ela define 2 grandes eixos, as doenças de origem genética e as doenças de origem não genética. Lembra que eu falei das grandes áreas de atuação do geneticista, né? As síndromes malformativas, os erros de metabolismo. E aqui no eixo 1 a gente percebe isso, né? A gente vê as anomalias congênitas ou de manifestações tardias, que entram também as doenças neurogenéticas, neuromusculares, as deficiências intelectuais e os erros no metabolismo. Isso é uma coisa importante da gente entender. Quando a gente fala, né, e eu acho que isso já ficou um tanto claro, mas quando a gente fala, por exemplo, de uma malformação, ou quando a gente fala de uma deficiência intelectual, de algum quadro que se saia, né, do que a gente espera ser um normal do desenvolvimento, isso pode ter uma condição genética por trás, isso pode ter uma doença rara por trás. E fazer essa investigação é muito importante. Pode passar? Então, assim, isso aqui é um pouco da estrutura, não vou entrar muito para falar sobre isso, até porque meu tempo já está acabando, mas, assim, basicamente, qual que é a grande estrutura determinada pela Portaria 199? A gente tem os centros de atendimento especializados em doenças raras, né? Então, que um centro de atendimento especializado pode ser simplesmente algum lugar que tenha um médico, que tenha conhecimento em alguma doença rara específica, ou em doenças raras de forma geral, que tem um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem. Eu não preciso de uma grande equipe, mas que vai conseguir fazer um acompanhamento daqueles pacientes, né? E, na necessidade, vai encaminhar para os centros de referência. Esses sim, estruturas mais complexas, estruturas que vão precisar de médico geneticista, de neurologista, de psicólogo, assistente social, nutricionista, para quem vai tratar de metabolismo, isso é muito importante, né? E que muitas vezes nos centros de referência que a gente vai ter acesso aos exames mais complementares e mais complexos. Pode passar? Isso aqui é só um pouquinho desse. Pode passar, Roseli, porque é basicamente o que eu já falei. A importância dos centros de referência, dos centros de atendimento, que é garantir tudo aquilo que a gente sempre fala quando a gente vai falar de sistema único de saúde, quando a gente vai falar de acesso à pessoa à saúde, né, que assim, ter a integralidade do cuidado, é você poder ter o acesso, você poder ter a garantia de todas as possibilidades, todas as necessidades que aquela pessoa vai ter. Pode passar?
Pode passar. Tá. E aqui, esse é um mapa, cada pontinho desse vermelho é um estado que nós temos algum local que é credenciado no Ministério da Saúde como um centro de referência em doenças raras. Tá? Então, assim, a gente já consegue ver que a gente consegue traçar uma linha ali, né, diagonal, e dividir basicamente o Brasil em dois lados, né? E assim, é interessante da gente observar alguns pontos. Eu tinha falado que tem mais de 100 serviços de genética médica espalhados pelo país, que atendem o sistema único de saúde. Eles atendem pacientes com doenças raras, mas isso não quer dizer que eles são credenciados na portaria de doenças raras. E isso, qual que é a grande diferença? Por que isso faz diferença? Por uma questão importante, que é o acesso a exame genético e acesso a algumas facilidades em relação ao tratamento. Então, o centro de referência, ele precisa garantir o atendimento integral dessa pessoa, ele precisa garantir a possibilidade de terapias de estimulação, de reabilitação, ele precisa garantir a questão do acesso aos exames genéticos, e um local que já realiza atendimento e que não é um centro de referência, isso não é realidade. Esse credenciamento, né, dos centros de referência, eles têm aumentado com o tempo, sem dúvida nenhuma. Eu quero chamar a atenção para São Paulo. O estado de São Paulo tem 3 centros de referência, nenhum na capital, nenhum na cidade de São Paulo, apesar do tamanho da cidade de São Paulo. Um centro é na Unicamp, um centro é em Ribeirão Preto, no Hospital de Clínicas do Ribeirão Preto, e um no Hospital da Faculdade de Medicina do ABC, tá? Pode passar? E, literalmente, para concluir, a doença pode ser rara, mas saber que ela existe tem que ser comum, o acesso à informação tem que ser comum, reconhecer as limitações pessoais, ou isso eu estou falando profissional da saúde, saber encaminhar, isso tem que ser comum, o acesso às medidas terapêuticas tem que ser comum, e os cuidados, a atenção, a solidariedade da sociedade com as pessoas com doenças raras tem que ser comum. Pode passar? Eu quero agradecer o tempo e espaço aqui para poder trazer um pouquinho para vocês sobre esse tema, e aqui está o meu e-mail e eu também fico completamente à disposição de vocês. Muito obrigado. Roseli, eu acho que você está mutada. Como sempre, eu esqueço sempre de tirar do mudo. Obrigada, doutor. Eu sempre aprendo muito com a sua aula. Teve bastante comentário, depois eu vou passar para o senhor. Também teve muita gente perguntando se essa aula vai estar disponibilizada em PDF. Posso disponibilizar, sem dúvida, sem dúvida. Com o maior prazer. Depois, então, eu vou pegar essa aula e passar para a Central Brasileira de Inclusão e eles vão disponibilizar para os alunos. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer demais e vou chamar aqui a Célia Leão e o Paulo. O Paulo não está aqui, só para a gente poder agradecer o senhor pela aula. Célia, a gente não está te ouvindo. Perdão. Eu agradeço com muita alegria, uma aula fantástica, bom, também ministrada pelo Dr. Rodrigo, não poderia ser diferente. Parabéns, Dr. Rodrigo, mais do que como um grande médico, um grande profissional, mas alguém que tem compromisso com as pessoas. Isso faz uma diferença imensa, né? Estudar cada detalhe de cada um, nós todos somos iguais, né, em 2 situações da nossa vida, perante Deus e perante as leis, mas esse detalhe de cada um, nas diferenças que nós temos, é que faz o bom atendimento. Então, eu queria só agradecer, de fato, a sua presença, a sua aula. Eu tenho certeza que para todos que tiveram a oportunidade de assistir, de tentar entender uma parte, obviamente, é uma aula com tanta minúcia dentro da medicina, lógico que nós não absorvemos 100%
nós que somos leigos na matéria, mas de fato entendemos o que pode acontecer e o que não pode acontecer com as pessoas e como, quando acontece, o que fazer. Parabéns, conte conosco no Governo do Estado de São Paulo, conte conosco na Secretaria. Doenças raras também levam as pessoas, se não todas, a ter algum tipo de deficiência, né? Então, nós temos aí também, o nosso trabalho é voltado, dentro da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é voltado ao atendimento dos mais de 3.400.000 pessoas com deficiência no Estado de São Paulo, e certamente muito dos nossos atendidos são pessoas que também têm doenças raras. Então, é um público só, é um grupo só, é uma família só, e eu encerraria dizendo de que todos, indistintamente, independente de ser homem ou mulher, branco ou negro, rico ou pobre, qualquer gênero, com deficiência ou sem deficiência, todos têm direito a viver uma vida digna, com respeito, exatamente o nosso trabalho. Parabéns, obrigada, Roseli, parabéns mais uma vez aí pela sua atuação de formatar um curso onde tem pessoas do tamanho do Dr. Rodrigo. Eu não estou fazendo carinho, estou reconhecendo não só o seu talento, mas o seu esforço pessoal em cada vez mais saber, aprender para poder transferir. Muito obrigada. Aliás, o senhor me lembra, só deixa essa frase, a Cora Coralina, que dizia: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, Dr. Rodrigo é um pouco desse pedacinho de grande poema da Cora Coralina. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Obrigada, querida Célia. Doutor, estão pedindo para eu colocar aqui no chat o seu e-mail. Claro, claro. Pode ficar à vontade, Roseli. rodrigo.fock, F-O-C-K, @gmail.com. Pronto, agora aparece. Isso, perfeito. Obrigada, doutor Rodrigo. Mais uma vez, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque a sua aula faz uma diferença enorme na nossa vida. Mesmo que eu já tenha assistido, já tenha participado, sempre é uma novidade para mim. E queria pedir perdão, mas teve algumas horas que o slide ia sozinho. Não tem problema, fica tranquila, Roseli. A gente vai se virando, assim mesmo. Obrigada, doutor. Eu vou chamar agora. Agradecer bastante mesmo a oportunidade. E assim, de fato, eu sei que esse período que a gente, né, todo ano, quando a gente vai chegando perto do dia 29, né, de fevereiro, do dia 28, quando tem dia 29, a gente tem essa série de eventos associados à conscientização das doenças raras, e é sempre um prazer estar podendo participar, estar aí com vocês, estou sempre à disposição. Obrigada, doutora. Eu vou chamar a doutora Mira, enquanto o senhor ainda está aí, só para ela poder dar um oizinho para o senhor. Claro. Oi, doutor, tudo bom? Tudo bem, Amira, e você? É uma aula, obrigada novamente pela disposição em nos ajudar sempre. O senhor sempre nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre as doenças raras e como fazê-las mais simples para que as outras pessoas entendam. Sim, sim. E obrigada mesmo. E eu vou falar pelo Instituto hoje, eu estou até emocionada aqui. Vai ser ótimo, eu vou estar aqui assistindo. Doutora, agora então eu vou me despedir do senhor para entrar com a doutora Mira. Boa noite, uma excelente semana das doenças raras. A gente se vê ainda essa semana, se Deus quiser. Boa noite, tchau, tchau a todos. Tchau, doutor. Então a gente vai ficar agora com a doutora Mira. Doutora Mira Awada, ela é diretora, conselheira jurídica e administrativa do Instituto Vidas Raras, faz parte também da minha jornada como profissional no Instituto, e aproveitem porque é uma delícia poder contar com ela. Obrigada. Eu vou denunciar que eu te chamo de tia Roseli, então. Boa noite, meu nome é Amira, eu trabalho no Instituto Vidas Raras há 12 anos, e eu comecei no Instituto Vidas Raras em 2009, quando eu conheci a Regina, que era a nossa antiga presidente, hoje afastada aqui da nossa instituição
ter assumido um cargo público na Secretaria Municipal de Itápolis. Conheci ela e o filho dela, o Dudu, que é paciente de mucopolissacaridose na Faculdade de Direito. E a dona Regina me enganou. Falou assim, vem trabalhar comigo, é fácil, é super, super tranquilo. E eu acabei me apaixonando pelo mundo dos raros, porque o mundo dos raros, ele te encanta e te apaixona, e você sempre quer poder ajudá-los. O Instituto, ele nasceu em 2001, no intuito de trazer informação para famílias com uma doença chamada mucopolissacaridose, que é a doença de base dos fundadores da nossa instituição, que se viram na esperança de um novo tratamento, de um único tratamento medicamentoso para essa doença, e que decidiram se unir para trazer mais informação, para entender como eles poderiam ter direitos a transporte gratuito, a apoio do governo, a como participar de pesquisas clínicas, como trazer esses medicamentos que estavam sendo fabricados fora do país aqui para o nosso país. E desde então, o Instituto tem o foco no apoio a essas famílias, na divulgação de informação sobre doenças raras. Uma frase que me marca muito é a Regina e outros pais dizendo que sempre andavam com 3 folhas impressas, escritas em inglês, sobre a doença dos filhos deles, para poder explicar para os médicos que eles iriam passar do que se tratava essa doença, para que assim eles pudessem ter um bom atendimento ou uma indicação correta do cuidado que eles precisariam ter. Desde então, o Instituto sempre foi norteado pelo trabalho junto ao poder público. A gente sempre entendeu que se nós não caminhássemos lado a lado com o poder público, com o governo, explicando as nossas necessidades, nós nunca seríamos totalmente acolhidos pelo SUS. Porque a gente precisa lembrar que o SUS é para todos e ele foi criado pensando na generalidade, pensando no que é comum. E nós somos um pouquinho diferentes. Precisamos de alguns cuidados um pouquinho mais específicos. Então, esse é o trabalho do Instituto. E essa é a nossa grande importância. Mostrar para os governantes, para aqueles que são responsáveis pelas políticas públicas, o que a gente realmente precisa. Como que a gente se encaixaria no que já existe, disponibilizado no SUS e no sistema particular de saúde também, no sistema privado, mas quais seriam as mudanças que precisariam ocorrer para que a gente fosse integralmente acolhido pelo SUS, como preconiza a nossa Constituição Federal. Então, desde 2003, nós sempre conversamos com todos os ministros da saúde, com os gestores estaduais, municipais, buscando formas de entender qual era o caminho a ser trilhado, como que nós poderíamos ajudar os nossos assistidos. Então, nós descobrimos que os produtos, que esses medicamentos específicos para doenças raras precisavam passar pela Anvisa, descobrimos que esses produtos depois precisavam passar por um registro de preço, e a gente foi aprendendo, com o passar dos anos, qual era o caminho a ser trilhado. E o doutor Rodrigo citou uma portaria que foi publicada em 2014. Essa portaria surgiu de diversos pedidos que nós fizemos a diversos ministros, que começou em 2012, que foi a primeira vez que foi criado um grupo de trabalho dentro do Ministério da Saúde voltado à atenção da pessoa com doenças raras. E dali saiu essa política pública em 2014, essa portaria, que descreve qual seria a forma de cuidado adequado para essa população, incluindo ali diagnóstico, tratamento quando existente e a criação dos centros de referência. Para nós que sofremos com uma doença rara, ter um centro de referência cadastrado, divulgado, encurta ainda mais o caminho ao diagnóstico
e ao caminho a um tratamento adequado. E quando nós falamos de tratamento como instituição, nós falamos do tratamento multidisciplinar, além do tratamento que inclui um medicamento de alto custo ou não. A gente fala de terapias ocupacionais, fisioterapia, fono e tantas outras terapias que são necessárias para o desenvolvimento integral dessas famílias, dessas crianças, desses adultos. O Instituto, desde então, vem se organizando ao longo dos anos para poder ajudar outras instituições, poder ajudar outras famílias que têm essa vontade de criar uma organização, a elas se estruturarem e elas descobrirem um caminho mais simples, menos torturoso, para ter acesso às informações com o poder público. O Instituto hoje tem como parceiro cerca de 89 associações e grupos de pessoas que cuidam de doenças raras, que tratam de doenças raras. O Instituto hoje possui diversos materiais de divulgação. Eu sempre brinco com a Roseli, que aqui me ouve, que a Regina e outros membros do Instituto, da diretoria do Instituto, eram loucos por comunicação. Então, nós sempre prezamos a informação fidedigna e real. Então, nós produzimos 2 livros voltados para doenças raras e voltados para a classe médica e voltado para cuidadores da área de saúde. Então, nós fizemos 10 mil exemplares, 5 mil de cada unidade, que é o livro de A a Z, que foi lançado em 2013, se eu não estiver enganada, e o Compêndio de Doenças Raras, que foi lançado em 2018. As 5 mil cópias foram distribuídas gratuitamente ao redor do país, para levar mais informação à classe médica, à classe que trabalha com saúde. E para os nossos assistidos e para a sociedade em geral, o Instituto criou a revista Vidas Raras, que é uma comunicação que traz um apanhado de informações sobre doenças raras, desde uma pesquisa clínica que está sendo lançada para determinada patologia, até informações sobre um jogo de futebol voltado e patrocinado por doenças raras, que vai envolver as nossas crianças ou os nossos adultos com doenças raras. Então, é uma forma de a gente manter todos atualizados, mostrar um pouquinho além só da doença, mostrar que pessoas com doenças raras também têm vida própria, que também trabalham, que também precisam ser acolhidos pela sociedade. E vocês estão vendo passar aí embaixo o nosso Linha Rara. Em 2017, desculpa, datas não são meu forte. Em 2017, nós lançamos um 0800 em parceria com o Instituto da Criança, que é um 0800 voltado, que se chama Linha Rara, que é um 0800 voltado a fornecer informação fidedigna sobre doenças raras para profissionais de saúde, para interessados que estão com dificuldade em conseguir fechar o seu diagnóstico, a entender como ter acesso a um especialista de uma doença rara, como é que funciona o CROSS, como é que funciona a regulação no país, como eles fazem para ter acesso a esses hospitais, a esses médicos através do SUS, que ainda é muito difícil para algumas pessoas entenderem sem o apoio de uma assistência social, sem o apoio da nossa organização, sempre com o foco de encurtar o diagnóstico, de fazer com que essa pessoa que suspeita sofrer ou estar acometida de uma doença rara, que ela chegue ao seu diagnóstico de uma maneira mais célere, que ela possa começar a continuar o seu cuidado, o seu tratamento da maneira adequada, com a informação adequada. O Instituto acredita que o diagnóstico precoce salva vidas, muda histórias, faz com que pessoas que se afastaram do trabalho, que se afastaram de uma vida normal, da escola,
que deixaram de viver uma vida satisfatória e feliz, faz com que elas tenham noção e tenham a certeza do que elas estão enfrentando. Por causa disso, nós também lançamos uma campanha chamada Pezinho no Futuro, que fala da ampliação da triagem neonatal. Nós acreditamos que criar mais doenças no teste do pezinho será fundamental para mudar a vida de muitas crianças. Nosso pedido inicial é que aquelas doenças raras que já têm o seu medicamento incorporado pelo SUS, que essas doenças sejam triadas ao nascimento das crianças, para que assim elas tenham menos acometimento e assim o tratamento seja mais eficaz e que essa criança tenha menos sequelas no futuro. O Instituto preza muito o apoio integral. Então, quando a gente fala de apoio integral, a gente está falando de orientação para acesso a médicos, tratamentos, a direitos que eles teriam como pessoas com doenças raras, aos seus deveres, porque nós não falamos apenas de direitos, nós também temos que falar de deveres. Então, o Instituto é uma organização que desde 2001, até o nosso lema, a gente luta pela vida dos raros. Não apenas para que eles vivam uma vida comum, para que eles vivam uma vida de qualidade. E esse mês é muito importante para nós, porque é o mês que a gente consegue trazer a atenção integral para essa comunidade. É o mês onde, erroneamente, muitos países usam como celebração. Nós gostamos de usar esse mês para conscientizar e pedir o apoio dos gestores, da população em geral, para que as nossas famílias, as nossas crianças, os nossos adultos que são acometidos por uma doença rara, sejam totalmente acolhidos pelo poder público, pelas escolas, pelo mercado de trabalho, pela sociedade em geral. Eu realmente agradeço a disponibilidade de vocês aqui, agradeço à Prefeitura de Rio Claro, a senhora Célia Leão pela participação e pela disponibilidade de estar aqui. Roseli, não vou te chamar de tia de novo para não queimar seu filme. Obrigada pela oportunidade de vir aqui e por me deixar falar em nome do Instituto. É sempre uma honra representar essa instituição que eu tanto amo e representar um pouco os raros que me deixam de cabelo branco, mas que são o amor da minha vida e o grande motivo de eu estar aqui envolvida com isso. Obrigada. Obrigada, Mira. Para mim, é uma honra ser chamada de tia pela Mira, né, gente? Imagina, vocês ouviram a palestra dela, então vocês sabem do que eu estou falando. Queria te agradecer por ter estado conosco. Eu vou pedir de novo, sem combinar antes, para a Célia entrar, para que você também possa falar com ela, já que o nosso querido Paulo não está aqui. Amira, que alegria te ouvir, tudo bem? Linda como sempre, tem centenas... Tá no... Não está no mudo, mas ainda está no som. Saiu do mudo, né? Então o mudo é de vocês. Eu estou sem mudo. Está ouvindo agora, Mira? Está ouvindo, Mira? Eu estou sem mudo agora. Eu estou ouvindo. Sim? Está ouvindo agora? Estou ouvindo. Então tá bom. Não queria perder essa oportunidade, não, Amira, e dizer que a sua fala, de fato, profunda, com consistência, sobretudo com compromisso, alguém que entrou aí enganada, né? Estou brincando, quando foi convidada, né? Foi enganada, que bom engano. Tem alguns enganos e equívocos que fazem bem para a gente, para a vida da gente, milhares e milhares de pessoas. A Mira, para quem não conhece, ela doa
o tempo todo o seu trabalho, a sua competência, a sua inteligência, jovem que é, bonita que é por fora, e posso garantir a vocês que por dentro, ela é linda por fora, por dentro ela é mais bonita ainda. Então, alguém que a gente tem na juventude, na força e na determinação, Amira, a vontade de fato, poder transformar. Eu acho que de tudo que você falou, interessante, importante, marca no coração da gente, mas o final, quando você diz o que a gente quer é garantir a todos os raros uma vida com qualidade. Eu acho que de tudo que você falou, se a gente puder usar esse pedacinho dessa sua frase para dizer que a vida é única, sem entrar no mérito de fé, de religião, obviamente não é nem esse o tema, mas a vida é única, nós estamos aqui por um período muito curto, não é? Nascer aos 0 anos e chegar até os 105 é muito pouco tempo para tudo que a gente gostaria de fazer, poderia fazer. Então, nós temos que entender que esse curto tempo de vida que todos nós temos tem que ser, de fato, com qualidade, para todas as pessoas. Né? Ninguém nasce querendo que a genética tenha sido diferente, que ao invés de 2 vermelhinhos e 2 verdinhos, a gente tenha só 2 vermelhinhos e 1 verdinho. Ninguém escolhe essas coisas vêm para a vida da gente, mas isso não pode limitar ninguém, absolutamente ninguém, Roseli, de que a sua vida tem que ser menor, tem que ser menos importante, tem que ser menos ativa. A vida é para todo mundo. E o tamanho do problema, o tamanho da deficiência, nós é que dimensionamos, nós é que colocamos. Então, está na hora de nós tirarmos os muros, as barreiras e dizermos a toda a sociedade, doenças raras, sem doenças raras, com todos os tipos de deficiência, não importa. É ser humano, é gente, tem direito a oportunidades iguais, a legislação é para todo mundo, a legislação está clara, né? Direito de ir e vir, direito de viver, direito de ser respeitado. Então, Amira, você vem nesse final de noite, final de aula, final de palestras daqui a pouco. Isso que vai ficar uma mensagem para dezenas de pessoas, centenas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Parabéns, muito obrigada. E lá na secretaria, a secretaria é nossa, né? Não é minha, não é do governo, ela é nossa. Exatamente. A gente se sente super acolhido e pela secretaria sempre, e eu realmente agradeço as palavras, e realmente é isso, todos nós merecemos sonhar, todos nós merecemos realizar os nossos sonhos, e os raros também, e para isso, para eles poderem realizar os sonhos deles, eles precisam de qualidade de vida, qualidade de tratamento, qualidade de acolhimento. Então, esse é o nosso pedido nesse mês, que a gente fala todos os meses, mas esse mês a gente consegue falar um pouquinho mais alto. Então, a gente realmente agradece todo o acolhimento, secretário, que a gente sempre tem de vocês, independente da época, independente do momento, a gente sempre se sente acolhido, isso traz um alento para nós, e é por isso que a gente realmente agradece. Eu estou emocionada, porque esse mês é um mês que, para mim, dói um pouquinho mais essa luta toda. E, então, eu realmente agradeço as palavras. E eu vou embora antes que eu comece a chorar. Tchau. Beijos. Beijo, querida. Deus abençoe. Tchau, parabéns. Gente, obrigada. Tchau, Amira. Muito obrigada. Vou aqui tirar o nosso intérprete para descansar. Obrigada, Célia Leão. Deixa eu só falar mais uma última coisinha. Nossos intérpretes... Paulo, só para abertura. Célia, não estou conseguindo ouvi-la novamente. Não, mas eu não sei por quê, porque meu som está ligado. Consegui. Mas era só para falar dos nossos intérpretes. Tanto essa moça linda que está aí toda gesticulando, fazendo a interpretação, que a Naira e o Edilson também, eles são um pedacinho grande, enorme da nossa secretaria, né? São aquelas joias raras, já que falamos de doenças raras, também são raros. Estão lá cumprindo uma tarefa, e hoje, com muito amor e carinho, junto com vocês, não só na cidade de Rio Claro, mas em toda a sociedade do Brasil, e aonde possa alcançar esse seu grande curso, que tem que chegar a milhares de pessoas. Obrigada. E parabéns, Edilson, parabéns, Maíra, também.
Eu queria agradecer a secretária, eu vou tirá-la agora para a gente poder fazer o nosso encerramento, mas só gratidão, né, gente? Foi uma gratidão enorme o dia todo. Mas amanhã tem mais. Amanhã nós temos palestra com o padre Marlon Múcio, que vai contar sobre a RTD Brasil, Cure RTD Brasil, que é um grupo de apoio à pesquisa, que ele fundou junto com outras pessoas com a doença dele, para que pudesse financiar a pesquisa para a cura da doença. Então, teremos também uma mãe Coragem, que vai falar, a diretora da Associação Blue Angel, que é daí de Rio Claro, que vai falar para a gente sobre a trajetória dela como mãe de Raro. E teremos também a Regina Próspero falando sobre teste do pezinho ampliado, diagnóstico precoce, também mãe de Raro, que vai falar conosco. Será um dia incrível, será um dia para que você possa aproveitar muito, tirar suas dúvidas com as pessoas que vivem as doenças raras de uma maneira diferente, os pais e pacientes. Para você que não conseguiu fazer o check-in, não tem problema. Vou pedir duas coisas para você. Curta lá a página da Central Brasileira de Inclusão no Facebook, curta o nosso Facebook Vidas Raras, YouTube, Instagram, a gente está esperando vocês. No final, amanhã, nós teremos uma avaliação que irá por e-mail, e quem fizer essa avaliação vai receber o certificado. Então, fiquem tranquilos que a gente vai dar um jeito para resolver essa questão de quem não conseguiu fazer o check-in. Obrigada a todos. Foi uma noite muito gostosa, muito proveitosa. As falas realmente foram sensacionais. Quem quiser falar com a Amira ou com o Instituto Vidas Raras, está passando o e-mail aqui embaixo, linharara@vidasraras.org.br, tem nossos canais. Quem quiser falar com a Central Brasileira de Inclusão, para falar com o nosso querido Paulo Maier, é só ir até o Facebook, mandar mensagem no privado. E queria também que vocês todos mandassem energias muito positivas e beijinhos para esses intérpretes maravilhosos que abrilhantaram o nosso encontro. Muito obrigada, Nara, muito obrigada, Edilson, e até amanhã. Não se esqueçam do nosso encontro marcado às 8 horas. Obrigada a todos, fiquem com Deus.